Então hoje a nossa conversa é sobre queimadas. Mas quando eu falo queimadas, são das queimadas criminosas que estão acontecendo por todo esse país, seja no Pantanal, seja no Cerrado, seja na própria Amazônia, considerando também a questão do desmatamento. Então, eu fui surpreendido com um vídeo agora recente, que tomara que seja fake news, de brasileiros tocando fogo no Pantanal. Acredito que seja um incêndio, diria assim, mentiroso, uma fake news, porque a mídia ainda não evoluiu a ponto de combater as mentiras que são divulgadas. Espero que a inteligência artificial, com a nossa evolução, nós conseguimos combater essas mentiras que nessa modernidade agora passaram a chamar-se fake news. Então, eu estou falando como engenheiro de segurança do trabalho, estou falando como cidadão brasileiro e estou falando como oficial do Exército Brasileiro, que nós temos o sagrado e jurado compromisso de defender a pátria, seja esse inimigo interno, externo, e venha de onde vier. Nosso compromisso, eu falo pela arma do Exército Brasileiro, sou segundo tenente R2, NPOR, 10º Grupo de Artilharia de Campanha. Hoje, pelo que eu fui informado até pouco tempo, o 10º Grupo de Artilharia de Campanha, que tinha o quartel Luciano Carneiro com Borges de Melo, na capital desse estado do Ceará, Fortaleza, me parece que está agora, a última informação que eu tenho, apoiando uma brigada de selva para aquelas bandas de Roraima. Por que eu disse isso? Porque eu vou falar agora coisa séria. Primeiro eu vou falar dentro da questão como entendido e capacitado como engenheiro de segurança do trabalho. E vou falar exatamente de combustão. Senhores, a combustão, que os senhores leigos entendam como fogo, acontece quando tem a presença do combustível, tem a presença do oxigênio que ajuda exatamente a acontecer esse fogo. Agora, tem que existir um elemento iniciador do fogo. Então, senhores, o fogo, ele existe desde a criação do mundo, desde o Big Bang, há 15 milhões de anos atrás. Vocês não coloquem na cabeça que o mundo é de 2024 de lá para cá, não. O mundo já existe há bilhões e há bilhões e há bilhões de anos. E o fogo, ele foi sempre venerado. Portanto, isso se vê o fogo nos templos, nas igrejas. Então, o fogo, a origem, ninguém sabe, mas ele existe. Ele pode estar presente. Bom, então eu disse isso, que para que aconteça a combustão, que é exatamente a queimada
o fogo nas serranias. Eu estou agora aqui, nas serranias aqui, em Itapajé, do lado do chamado Cruzeiro. Isso aqui eu conheço como a palma da minha mão, porque eu sou lá das bandas, lá da Solidade. Faço questão de dizer que sou caboclo do mato, acostumado com esse clima de mato, me sinto bem, dispenso os meus títulos de engenheiro mecânico, de engenheiro de segurança do trabalho, de pós-graduado em engenharia de automação, técnico em eletrônica, engenheiro de segurança do trabalho. Eu sou um caboclo, tá certo? Estudioso da terra. E acredito que tenha me encontrado com a vocação. E não quero falar num momento de político. Então, senhores, para que aconteça o fogo, tem que ter o elemento iniciador. Então nós estamos aqui numa região aqui, perto do Cruzeiro, que esse capim aqui é o que nós conhecemos como capim elefante. Logo, logo ele vai secar totalmente. O capim já começa a secar. Então, o que tem aqui de sabiá, de jurema, lá em cima da serra, a tendência, porque a terra, quando houve um inverno agora em 2024, por sinal uma bênção esse inverno, que choveu de janeiro até praticamente o começo de julho, porque eu estou acompanhando, registrando isso. O que acontece, senhores, com a terra, é que essa terra, ela absorve a água. Então é essa água que faz com que eu chamo humus, mas o pessoal aí da área de agronomia, pessoal de meio ambiente, talvez tenha um nome mais direcionado. E prefiro até chamar, como é o meu povo lá da serra, o estrume. O estrume é o que se diz quando o político muitas vezes não faz a coisa direita. Mas estão colocando esse termo errado. Se ele estrume, é porque pode nascer muita coisa boa dele. Mas já que eu volto para a política. Bom, então esse estrume, ele molhado, ele vai proporcionar que as raízes, o mato que é da região, tanto os capins como as árvores de pequeno poste, até as mangueiras, até os juazeiros, mas os marmeleiros, as unhas de gato, o sabiá, o mororó. Estou falando isso porque eu sou um caboclo do mato e conheço muito bem. Pau branco, eles praticamente, com a chegada do verão, eles vão faltando a água nas raízes, eles vão trocando essa cor de verde pro marrom e vai secando, 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 porque não vai ter mais a água exatamente no estrume, no chão aonde ele está plantado, que a natureza plantou. Porque os senhores olhem aqui para as serras, que muitas delas já foram cultivadas, mas no local nasceu o mato fino, nasceu o capim. Pois muito bem, como pode acontecer esse fogo? Senhores, primeiro de forma criminosa, como é esse vídeo que eu publiquei, que me repassaram, que está rolando na internet, que eu acredito e peço a Deus que seja fake news, porque é um absurdo muito grande, tá certo? O cidadão brasileiro,
seja ele de qualquer classe, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele do movimento MCT, que é exatamente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, como esse movimento de trabalhadores sem teto, seja quem for que colocar fogo, está cometendo um crime. Para isso ele tem que ser combatido. Eu falei no Exército porque eu acredito que as Forças Armadas, que se compõem do Exército, que é a minha arma, da Marinha, e a Aeronáutica, têm que estar empenhados de combater esse insulto. É um insulto à nação. Então, eles têm que ser tratados, tá certo, como exatamente inimigos. E têm que ser combatidos com toda a força, sem pena e sem dó. Porque se assim fosse, não havia esse problema lá da Amazônia, a invasão da Amazônia, o desmatamento da Amazônia, interferindo inclusive com o planeta Terra, em função da Amazônia, com aquelas enormidade de matas e de rios. Eu digo isto com autoridade porque eu já voei sobre a Amazônia, saindo de Coxim, indo para Araguaína, voando para Paruapebas. Então eu voei sobre a Amazônia. Quando passava no Amazônia, nós íamos num avião bimotor, turbo-hélice. Senhores, confesso que eu não vi ainda o rio voador, como falam, mas eu presenciei e testemunho a umidade subindo exatamente da floresta e dos rios, que quando eu olhava lá para baixo, via umas luzes, mas era o sol refletindo e a umidade subindo, e o avião turbo-hélice e a hélice como tivesse cortando água. Agora, senhores, se você desmata a floresta, vai acabar esse ciclo, porque as águas fazem um ciclo da terra para as nuvens. Daí é que vem os invernos, daí é que vem as tempestades, daí é que vem a água sobre a terra. Então, eu acho, como oficial da reserva, que independente de qual seja o governo, de qual seja o presidente, de quem quer que esteja no poder, o nosso compromisso é com a pátria. E nessa hora, nós somos sim o poder. Nós temos o juramento sagrado de defender essa pátria. Então, os senhores que estão aí aquartelados, vamos combater, vamos agir, porque esses incêndios são criminosos. Criminosos. Isso não pode acontecer. E nós temos um compromisso muito maior com a humanidade, que não está em jogo aqui só a Amazônia, só o Brasil, só o Pantanal, só o Cerrado. Está em jogo o planeta Terra.
Então nós temos que preservar o nosso meio ambiente. Então, senhores, fica então esta alerta. E falando sobre as possibilidades de acontecer o incêndio, o primeiro é o fogo ateado de forma criminosa. Aí o combustível, que é exatamente o mata, as matas, o capim, com a presença do oxigênio que está na natureza, se você acender um isqueiro, toca fogo. Se você jogar fogo ali no combustível, na mata, no capim, como vocês estão vendo aqui esse capim, se alguém chegar aqui e jogar uma coxia de cigarro, uma ponta de pé duro aceso, com certeza vai acontecer o incêndio. E os senhores sabem que aqui na cidade de Itapajé, quando entra nessa fase dos BR-Obró, acontece incêndio exatamente aqui nessa região. É por isso que eu estou fazendo o vídeo, não como desabafo, mas de forma, diria assim, didática, de mostrar como acontece o fogo e a irresponsabilidade de quem ateia o fogo, que é um criminoso, que deve ser combatido, que deve ser preso. Bom, então, a primeira forma é o fogo de forma criminosa. Agora, existe também alguns fogos de forma casuais. Nós temos o costume, pelo menos aqui da nossa região, ali pela Soledade, ali pelo Cantagalo, ali pelo Camará, lá por trás na Baixa Grande, aqui no alto mesmo do Cruzeiro, fazer as queimadas, preparando o terreno para o ano próximo, para o inverno. Isso acontece no mês de dezembro. Então, muitas vezes o aceiro não é o suficiente e pode o fogo passar o aceiro. Fico triste quando eu falo dessa parte de queimada de roçado, que um dos meus primos, Valmir, filho do Timeton, foi queimado, tá certo? Exatamente quando ele tentava apagar o fogo. Então deixou muito triste a tia Nana Roberto e viúva do meu tio Meton da Soledade. E agora recente, nessas queimadas, ouvindo esses programas de televisão, lá para bandas daquela região do Mato Grosso, aquela região rica do agronegócio, senhores de terra tentando combater esses fogos criminosos, acabaram também morrendo queimados. Daí os senhores tirem a gravidade e o problema sério que são essas queimadas. Então eu dei o exemplo de um fogo casual, que não foi possível dominar, porque o aceiro era estreito, talvez estivesse ventando muito, e uma fagulha que voa aonde acontece o fogo, põe fogo em outro canto distante.
a segunda forma de acontecer o fogo, que eu chamo esse casual. Bom, agora existe uma terceira forma que é muito difícil de acontecer o fogo, mas é o fogo espontâneo. Então teríamos aí de colocar uma situação propícia para que isso aconteça. Os senhores sabem que o ar, ele tem uma quantidade d'água. Por isso, a nossa pele, o nosso rosto, ele é exatamente lubrificado por essa umidade que está no ar. Mas, quando essa umidade do ar vai diminuindo, vai ficando o ar mais seco. Você imagina esse ar mais seco e mais os raios solares imensamente sobre essa região muito seca, praticamente zero de umidade. Senhores, possivelmente pode acontecer uma combustão espontânea. Isto é uma questão de estudo, existe estudo sobre isso, mas eu coloco essa terceira forma da combustão espontânea, mas é muito difícil acontecer. É muito difícil acontecer. E é preciso que nós tenhamos prova científica para que se realmente chegue ao laudo que o fogo foi causado de forma espontânea. E a outra forma, fechando essa questão de como pode aparecer o fogo, é exatamente o fogo que eu falei no início, que existe desde os tempos que foi criado o mundo. E saibam que o mundo não se resume só aqui na cidade de Itapajé, só no estado do Ceará, no Brasil, na Europa, na América do Sul, na Terra. O mundo, o universo é uma imensidão muito grande. E já existia exatamente a presença do fogo quando houve a criação do mundo. Então, se o tempo for propício e houver uma descarga atmosférica, pode sim também acontecer o fogo. Então, senhores, como a mensagem final é que fiquemos então vigilantes. Eu vou trazer a questão aqui para Itapajé. Não sei quem é que cuida dessa parte, mas deve ter algum órgão ligado à prefeitura para começar já ficar vigilante a essas queimadas que acontecem, acredito, de forma criminosa ou casual. Porque, francamente, eu não acredito que os fogos que aconteçam aqui em Itapajé sejam de forma espontânea. Então, eu fiz esse vídeo, procurei ser de forma didática, com respeito ao fogo no Brasil. Coloquei, inclusive, a minha arma, que é o Exército, com respeito à Amazônia, que lá existe queimadas criminosas, existe desmatamentos, e nessa parte aí é para as Forças Armadas.
estarem combatendo. Ter uma companhia do Exército Brasileiro, lá da infantaria, ter um grupo de artilharia, ter uma brigada, ter uma patrulha da aeronáutica voando sobre a Amazônia de forma permanente, visualizando, mapeando, informando a situação. Assim como nós, do Exército Brasileiro, tropas especializadas de brigada de selva, de semiárido, exatamente fiscalizando, controlando essa situação. Eu sei que muitos militares estão me assistindo. Eu sou da reserva, não tenho remuneração. Saí com o tempo de serviço, fui aluno, aspirante, segundo tenente, fiz meu estágio de serviço. Me saí muito bem, graças a Deus. Ainda estou pronto, com 68 anos, para o combate. Bom, mas, por favor, vamos resolver isso. Não é para estar havendo mais desmatamento, mais fogo na Amazônia. E lá é em qualquer época do ano. Eu estou falando essa época porque começa o verão lá pelo Pantanal, começa o verão lá pelo a Amazônia, e como eu disse, e a condição da natureza, a baixa umidade, o sol intenso, tende sim a proporcionar esses incêndios. Então, fique então alerta, reforçando esse vídeo aí, que está nessa mesma postagem, e acredito que esse vídeo aí seja uma fake news. E vale o que eu escrevi na redação e no comentário que eu fiz sobre esse assunto.